E agora, ao anoitecer, com o vento suave e as montanhas rodeadas de poucas nuvens, mais fixas do que atravessando o céu, o zumbido agudo das cigarras começando a se fazer ouvir logo após o pôr do sol, sentimos-nos afinal em casa no mundo, e não qual estivéssemos escondidos ou no exílio. Desfruto disso como se tivesse nascido e sido criado aqui e retornasse agora de uma caça à baleia na Groenlândia. Saúdo até mesmo a poeira dessa terra, que por vezes se ergue em torno da carruagem e da qual eu passei tanto tempo sem nada saber. Você está ouvindo 20.000 Léguas, o podcast de ciências e livros. Eu sou a Leda Cartoon. E eu sou Sofia Nestrovski. Esse é um podcast da Livraria Megafauna, Livros no Centro, e conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil, da Vita Investimentos e de todos os ouvintes que vêm apoiando a nossa campanha de financiamento coletivo pelo Catarse. A gente agradece muito, muito a quem já ajudou a gente. E para quem quiser saber mais sobre como apoiar o projeto, pode acessar catarse.me/20.000 léguas. Tudo junto e por extenso. A gente está na segunda temporada desse podcast que lê os cientistas como escritores. No episódio passado, depois de alguns percalços, você embarcou junto com o Humboldt e o Bonpland, esse botânico francês, num navio chamado Pizarro, saindo da Espanha para a América do Sul. A gente agora está em alto mar, mas a gente ainda não vê a terra. Eu prometo que nesse episódio você finalmente vai começar a viagem pela América. De início, aportando na Venezuela. Mas a gente já vai chegar lá. Antes, a gente faz um desvio na rota da viagem, porque esse episódio vai ser principalmente sobre pessoas. As pessoas que viajaram antes do Humboldt e as pessoas que o Humboldt encontrou durante a viagem dele. Em 1786, 13 anos antes do Humboldt sair da Europa e viajar para as Américas, quem saiu para viajar foi um amigo dele, o Goethe. Mas o Goethe foi mais contido nos planos dele. Ele não viajou para fora da Europa. Ele foi só até a Itália. Nessa época, ele já era um escritor muito famoso na Europa inteira, porque ele tinha escrito Os Sofrimentos do Jovem Werther, o romance sobre um homem apaixonado, que fez tanto sucesso na época que muitos jovens passaram a se vestir como o personagem do livro, de calça e colete amarelos com botões de metal e jaqueta azul. O Goethe se tornou uma celebridade graças a esse livro. Depois disso, ele entrou para a vida pública e assumiu uma posição de destaque como ministro em Weimar. Ou seja, a vida dele ia, ao que tudo indica, muito bem. Já estava estabelecida, assegurada. Até que, sem nenhum aviso prévio, sem falar com ninguém, às 3 da manhã de 29 de agosto daquele ano de 1786, o dia seguinte ao aniversário de 37 anos dele, o Goethe simplesmente foi embora de Weimar. Partiu para a Itália, levando só um alforge e uma mochila de texugo e usando um pseudônimo. O escritor mais celebrado do momento saiu para viajar como um anônimo. Depois de ter feito aquele mergulho até o fundo da subjetividade, escrevendo Os Sofrimentos de Werther, e depois ainda de ter ido até o extremo oposto, trabalhando como ministro, totalmente imerso na vida pública, o Goethe então saiu para se reinventar. Para se reinventar a partir do lado de fora, a partir do contato com o mundo. Nessa viagem, que durou mais de 2 anos, ele escreveu constantemente cartas para os amigos dele de Weimar, com relatos detalhados de tudo o que ele estava vendo ao redor, nas cidades pelas quais ele passou. Desde Veneza ou Roma até cidadezinhas no meio do nada, onde as ruas eram uma extensão das casas e os sapateiros, os ferreiros e os alfaiates passavam o dia trabalhando nas calçadas, conversando e gritando entre eles,
e querendo saber quem era aquele homem estranho que tinha chegado e que ficava desenhando ruínas velhas e desinteressantes. O livro, que nasceu dessas cartas, se chama Viagem à Itália e foi publicado em português em 2 traduções diferentes, uma da Companhia das Letras, numa edição que está esgotada, traduzida pelo Sérgio Telaroli, e é a que a gente está citando aqui nesse episódio. E a outra tradução mais recente saiu pela editora Unesp. A Itália tem um clima muito distinto do de Frankfurt, de onde o Goethe vinha. É um clima temperado, mais quente. E como Humboldt diria mais tarde, não era preciso avançar até o Equador para que alguém que viesse do norte da Europa entrasse em contato com uma diversidade maior, com contrastes mais explícitos da natureza. Isso já está na bacia do Mediterrâneo, na zona das oliveiras, das palmeiras anãs e das tamareiras. Para o Goethe, viajar para essas regiões com toda uma existência na bagagem, como ele disse, foi uma forma de se reinventar, de se descobrir de novo a partir de um outro mundo, de uma outra realidade. Tudo durante a viagem era interessante. O jeito como as pessoas andavam. As pessoas de classe média sempre balançam os braços ao caminhar. A forma como diziam boa noite. Felicissima notte. A maneira como marcam o tempo, a extensão das noites e dos dias em relação às noites e aos dias alemães. As grandes obras de arte, mas também as pequenas obras de arte, aquelas mais insignificantes, que talvez nem permanecessem. As esculturas nos túmulos, a palidez acastanhada das mulheres, os caranguejos, os tipos de chapéu. Olhando para tudo, nesse estado próprio da viagem em que tudo é novo, o Goethe disse se sentir, afinal, em casa no mundo, e não mais escondido ou no exílio. Quando Goethe chegou em Veneza, ele estava tão feliz de finalmente conhecer aquela cidade da qual ele sempre tinha ouvido falar, que ele disse que afinal Veneza já não era mais uma mera palavra, um nome vazio. Ele então se declarou o inimigo mortal das palavras ocas. Viajar era uma possibilidade de rechear as palavras. A feira de Bolzano enseja um robusto comércio de seda. Outros tecidos são também trazidos para ali e tudo quanto se produz de couro nas montanhas. Senti grande vontade de examinar os produtos todos que se encontram reunidos ali. Mas o impulso, a inquietude me persegue e não me dá sossego, e eu logo parto apressado. Interessam-me, agora, tão somente as impressões captadas pelos sentidos. E essas, livro algum, pintura alguma oferece. O fato é que meu interesse pelo mundo se renova. Testo meu poder de observação e examino até onde vão minha ciência e meus conhecimentos. Se meus olhos estão limpos e veem com clareza. Quanto posso aprender em meio à velocidade? E se as rugas sulcadas e impressas em meu espírito podem ser de novo removidas? Já nesse momento em que estou por minha própria conta, em que preciso estar sempre atento e presente, dão-me esses poucos dias ao espírito uma elasticidade inteiramente nova. Tenho de me preocupar com o câmbio, trocar dinheiro, pagar, fazer anotações, escrever eu próprio. Em vez de, como antes, apenas pensar, querer, refletir, ordenar e ditar. Essa inquietude de que o Goethe fala, a inquietude que persegue, que não dá sossego e faz com que ele parta apressado, sem conseguir ficar muito tempo num só lugar, o Humboldt também fala dela, durante a viagem que ele fez pelas Américas. O Humboldt fala que, em viagens assim, você vive numa inquietude perpétua. São tantas coisas novas para ver, para descobrir, para conhecer, que parece que não importa o quanto você veja, você sempre está perdendo alguma coisa. Ouve agora esse trecho do relato de viagem do Humboldt. Vê como parece que ele está se referindo justamente ao Goethe na viagem que o Goethe fez pela Itália, e relacionando uma inquietude com a outra, uma viagem com a outra, naquilo que as viagens têm em comum, seja para onde for. Em uma viagem como essa, aproveitamos pouco o presente. Atormentados o tempo todo pelo medo de não executar os projetos do dia seguinte, vivemos numa inquietude perpétua.
As pessoas que amam apaixonadamente a natureza e as artes experimentam essas mesmas sensações ao percorrerem a Suíça ou a Itália. Como elas só podem ver uma pequena parte dos objetos que as atraem, ficam atormentadas em seus prazeres pelas privações que se impõem a cada passo. E essas agora são as palavras que o Humboldt usou para nomear os lugares por onde ele passou. É uma lista de nomes e de qualidades que aparecem nos textos dele, de maneira quase combinatória. O Humboldt, como inimigo mortal das palavras ocas, recheou as seguintes palavras: América, Distante, continente, quase desconhecido, mundo, novo, regiões, pouco visitado pelos europeus, a América, espanhol, as Índias, espanhola, do Sul, trópicos, equatorial, climas, espanhol, hemisfério, espanhola, metade do globo continente, terrestre, alongado, o Ocidente, alongada, o Oeste, meridional, colônias, belo, os países, províncias, a natureza, regiões, a terra firme, o país, da lei vasto, a natureza, exótico, a terra firme, belo, bela, tórrido, tórrida, da lei mar. E até um antigo nome em espanhol, Tierra de Américo. Em uma passagem em latim, o Humboldt descreve de uma maneira estranha o lugar para onde ele viaja. Inora Asiae septentrione opposita, na região oposta ao norte da Ásia. Uma maneira estranha, mas muito humboldtiana, de pensar em dois lugares opostos no mundo a um só tempo. Bom, eu te prometi que a gente finalmente ia sair da Europa nesse episódio. A gente fez um desvio para a Itália junto com o Goethe, mas agora, enfim, você tá no navio espanhol Pissarro. Já passou pela ilha de Tenerife, onde escalou um vulcão, depois atravessou o Oceano Atlântico, na companhia de golfinhos, de tubarões, de águas-vivas elétricas, e finalmente avista a terra firme. Podia ser motivo de comemoração, mas o clima não está muito animado no navio. Uma epidemia de febre tifoide se espalhou entre os tripulantes. E faz pouco tempo que um marinheiro asturiano morreu da doença. Ele era o tripulante mais jovem do navio, filho de uma mãe viúva muito pobre e que tinha se lançado nessa viagem para tentar a sorte nas Américas, para juntar um dinheiro e poder, então, sustentar a mãe. Enquanto Humboldt e o Bonpland viam de longe, ainda a bordo, a costa montanhosa e deserta e escutavam o grito monótono de aves marinhas, o que eles sentiam não era tanto a alegria de chegar na América, mas a dor de ter perdido um deles. O sino dos mortos tocou pouco depois do amanhecer. A decisão de desembarcar em Cumaná, na costa da Venezuela, não foi planejada. Eles deixaram o navio por causa da epidemia que estava se espalhando lá dentro. E no começo, eles imaginavam que depois de algumas semanas, iriam embarcar de novo, porque o plano inicial não era começar a viagem por terra em Cumaná. Mas, por fim, essa resolução de última hora acabou transformando todos os planos, como acontece até com muita frequência quando a gente viaja. Uma circunstância imprevista é o que acaba definindo tudo. No lugar de algumas semanas, o Humboldt e o Bonpland passaram mais de um ano em terra firme antes de voltar a embarcar. Se eles não tivessem desembarcado naquele momento, eles nunca teriam navegado pelo rio Orinoco e Cassiquiare, por exemplo, até chegar nos limites das posses portuguesas, no Rio Negro. Os dois viajaram quase que exclusivamente no território da América Espanhola. O Humboldt e o Bonpland até chegaram a entrar no território português, onde hoje é o Brasil, mas era arriscado avançar muito por aqui, porque eles poderiam ser presos. O salvo-conduto de viagem que eles tinham, fornecido pelo rei da Espanha, não autorizava a entrada para o lado de cá. E quando eles estavam a bordo de uma canoa bem estreita e se aproximavam do Rio Negro, eles receberam uma ordem das autoridades portuguesas para que não continuassem a viagem. As autoridades desconfiavam de que os dois fossem espiões.
ou até que pudessem promover ideias liberais e anti-escravagistas. Chegou a circular num jornal brasileiro a notícia de que um certo barão berlinense viajava pela América fazendo observações geográficas, possivelmente com o pretexto de espalhar ideias perigosas entre, abre aspas, os fiéis súditos desse reino. De fato, o Humboldt se posicionava abertamente contra a escravidão, e ele escreveu bastante a respeito disso. Ele também escreveu contra os jesuítas que vinham para a América Latina espalhar aquilo que ele chamou de crendices e superstições. O Humboldt não estava interessado só em olhar para a natureza, mas também em olhar para como as sociedades se organizavam dentro dos diferentes contextos naturais, nos diferentes climas. Mas nem sempre aquilo que ele pregava se refletia naquilo que ele fazia. O Humboldt chegou a comprar um nativo da Venezuela para fazer medições por ele ao longo da viagem. E ele teve parte da viagem financiada pelo tráfico de escravizados. O Humboldt se interessava verdadeiramente pelas populações da América, pelas pessoas e pelos seus modos de vida. Mas, com muita frequência, ele também entendia que as pessoas estavam ali como que à disposição dele, assim como a natureza da América era um recurso para ser explorado. Mas uma das coisas muito interessantes de ler esses relatos é conhecer as pessoas que o Humboldt descreve, às vezes em detalhes, as pessoas que ele conheceu, pessoas que hospedaram ele e o Bonpland aqui na América do Sul. É fascinante olhar para essas pessoas inusitadas, pessoas que de outra forma a gente nunca saberia que existiram. Durante a viagem, o Humboldt e o Bonpland ficaram hospedados nas casas de muita gente diferente, gente que vinha de estratos sociais diferentes. O Humboldt chamou as colônias espanholas de a terra da hospitalidade. E toda vez que eles chegavam numa cidade nova, eles eram recebidos com todas as cerimônias reservadas a um rei. Os governadores declaravam festas públicas para recepcionar os dois. Eles davam a eles as melhores casas, as melhores carruagens. O Humboldt, que tinha cruzado o Atlântico para se afastar da vida de nobre, ele parecia um pouco frustrado com isso tudo, que para ele era uma chatice. Então, sempre que eles tinham a oportunidade, ele e o Bonpland davam um jeito de escapar e de visitar outros lugares, outras pessoas. Só na Venezuela, por exemplo. Em Maracay, os dois foram recebidos por uma mulher canariana. Ela era dona de casa e tinha acabado de ter um filho, e estava cuidando do bebê enquanto o marido, que era comerciante, viajava pelo rio Orinoco para fazer negócios. A mulher pediu que o Humboldt olhasse bem para o bebê recém-nascido, para que, se por acaso ele cruzasse com o marido dela durante a viagem, pudesse dar a notícia do nascimento e descrever a aparência do seu primeiro filho. Em Calabozo, no meio das grandes planícies venezuelanas, eles visitaram um homem que tinha montado aparelhos elétricos na sua casa por conta própria. Ele tinha lido as memórias de Benjamin Franklin e ele se aventurou a construir sozinho garrafas de Leyden e máquinas elétricas. Esse homem, chamado Senhor del Poço, ficou extremamente satisfeito de mostrar seus aparelhos para os dois viajantes, que puderam então confirmar pela primeira vez que o trabalho dele fazia sentido. Antes de ir embora, o Humboldt apresentou as obras de um autor que o Senhor del Poço nunca tinha visto, o Luigi Galvani. Saindo da casa dele, o Humboldt e o Bonpland partiram em direção aos rios, guiados por indígenas. Queriam pescar algum exemplar de uma enguia elétrica para fazer experimentos com galvanismo. A técnica que os indígenas empregavam era chamada de pescar com cavalos. Eles simplesmente dirigiam um bando de 30 ou mais cavalos para dentro das águas povoadas de enguias, para que as enguias descarregassem a energia no dorso dos cavalos até ficarem fracas e poderem ser pegas com a mão, e os cavalos dificilmente saíam vivos. Em Guigui, quem os recebeu foi um velho sargento espanhol, que, para provar para o Humboldt e para o Bonpland que ele tinha estudado com os jesuítas, esse sargento recitou em latim a história da criação do mundo.
e mostrou que ele conhecia os nomes dos imperadores romanos Augusto, Tibério e Diocleciano. Em Cura, uma cidade pequena que mais parecia um vilarejo, eles foram recebidos por uma família que tinha sido reprimida pelo governo durante a Revolução de Caracas, em 1797, e cujo filho tinha sido enviado a Cuba. A mãe, quando soube que o Humboldt e o Bonpland passariam por lá, pediu que eles levassem algumas moedas ao filho exilado. E no meio do rio Apure, já bem no interior da floresta, afastados de qualquer cidade, eles passaram uma noite na casa de um caçador de onças, chamado Dom Inácio, que nunca tinha deixado as margens do rio, que vivia isolado sobre um teto de folhas de bananeira com a sua esposa e o seu filho, mas que pedia notícias de Madrid e da guerra na Europa, como se fossem aquelas disputas do outro lado do Atlântico as que mais interessavam para ele. Já num vilarejo próximo a Cumaná, eles conheceram o trabalhador Francisco Lozano, um homem que amamentou seu filho. A esposa dele, a mãe do bebê, tinha caído doente, e o pai começou a dormir com a criança apertada contra o peito. O bebê sugava no mamilo do pai, e o que foi acontecendo foi que, com o estímulo da boca do bebê, começou a sair leite. Os seios do pai cresceram e ele deu de mamar para o filho de 2 a 3 vezes por dia durante 5 meses. O Bonpland, na dúvida se essa história era de fato real, apesar de ter ouvido o testemunho de todos os vizinhos de Francisco Lozano, foi examinar os seios do pai e viu que eles eram de fato enrugados, como nas mulheres que amamentam. O Humboldt observa, contando essa história, que a presença dos mamilos nos homens já embaraçou muitos filósofos. E isso já foi assunto nosso aqui nesse podcast. Você pode ouvir o episódio 3 da nossa primeira temporada. O primeiro percurso em terra firme na Venezuela durou 1 ano e meio, de junho de 1799 a dezembro de 1800. O Humboldt e o Bonpland passaram um ano novo em La Guaira, o porto de Caracas. Eles viram o século XIX chegar enquanto olhavam para uma costa montanhosa. Montanhas bem íngremes, que fizeram com que eles lembrassem as dos Pirineus ou dos Alpes, e que pareciam estar subindo diretamente da água. O Humboldt viu uma delas, que se chamava Sija, por ter o formato de uma cela com 2 picos de alturas diferentes um do outro, e achou que tinha encontrado uma boa resolução de Ano Novo. E no dia 1º de janeiro, eles estavam numa plantação de café ao pé da montanha, prontos para começar a subir. Foi assim que eles chegaram no século XIX. Depois da Venezuela, o Humboldt e o Bonpland passaram por Cuba, Colômbia, Peru, Equador e México, onde eles viveram durante 1 ano, e aí de volta para Cuba e rapidinho pelos Estados Unidos, até voltarem em 1804 para a Europa. Foram 5 anos de viagem. É bastante tempo para ficar longe de casa. Mas a gente pode lembrar agora da história de um senhor espanhol que, muitos anos antes disso, partiu para a América do Sul e nunca mais voltou para a Europa. Ele se instalou em Bogotá, na Colômbia, e ali ficou por 48 anos. O nome dele era José Celestino Mutis. E ele foi tão importante como naturalista aqui na América do Sul que o Linneu, o botânico sueco que escreveu o Systema Naturae, que organizou o sistema de nomes em latim para todas as coisas que existem, o Linneu deu para o Celestino Mutis o nome de Phytologorum Americanorum Princeps, ou seja, o príncipe botânico americano. O Mutis chegou na Colômbia em 1760, quando Humboldt ainda não era nem nascido,
e em pouco tempo ele se tornou professor de matemática em Santa Fé, atual Bogotá. Foi como professor que ele começou a difundir as descobertas sobre o universo que ainda eram muito pouco conhecidas na América. Aquelas noções de Copérnico sobre o sistema planetário, que foram vistas pelos dominicanos como heresia, mas que o Mutis, mesmo assim, insistiu em difundir por aqui. O Mutis foi um viajante pioneiro que compôs uma obra botânica durante 40 anos, junto de muitos dos seus aprendizes. Ele foi formando uma grande biblioteca. Ele foi conseguindo, com o pouco dinheiro que ele ia juntando, instrumentos de trabalho, como barômetros ou lunetas, para observar os satélites de Júpiter. Ele foi se associando a pintores para retratar as plantas mais curiosas que ia encontrando. Os 32 artistas aprendizes do Celestino Mutis eram, na maior parte, indígenas, que apresentavam para ele espécimes de plantas completamente desconhecidos pelos europeus. Foram produzidas, no total, 6.000 aquarelas de plantas nativas. O Mutis já tinha quase 70 anos quando recebeu o Humboldt e o Bonpland, em Bogotá. Ele já era o naturalista mais conhecido da América do Sul e tinha a fama de viver um pouco como um monge, isolado e espinhoso, difícil de ser abordado. Para que o Mutis recebesse os dois, o Humboldt escreveu uma carta bem estratégica, dizendo que ele e o Bonpland esperavam fazia mais de 10 anos para conhecê-lo e que tinham feito um desvio proposital na rota de viagem, pegando um caminho muito mais árduo pelos Andes, só para chegar em Bogotá e poder fazer essa visita ao Mutis. O Humboldt disse também na carta algo que talvez tenha sido o argumento decisivo para que eles fossem recebidos. Ele anunciou que levava com ele algumas amostras de plantas, inclusive 2 espécies recém-descobertas de líquens, que ele tinha certeza que o Mutis ainda não conhecia. Deu certo. Eles acabaram não só sendo recebidos por Celestino Mutis, como ficaram hospedados na propriedade dele, numa casa que era anexa dele, durante 2 meses inteiros. Ali eles puderam consultar a biblioteca do Mutis, que o Humboldt disse que era uma das maiores coleções de livros botânicos que ele já tinha visto. Mas um detalhe, só depois deles terem ido embora é que eles ficaram sabendo que, para liberar essa casa anexa para eles dois, o Mutis tinha despejado a própria cunhada. O Humboldt e o Bonpland partiram, mas o Mutis continuou ali. Ele seguiu na Colômbia, que ele já chamava de uma segunda pátria, com o projeto de criar uma casa de impressão na sua própria casa e de ensinar os seus aprendizes a usar a prensa. Ele construiu no próprio jardim um observatório, que era uma torre de mais de 20 metros com um relógio de sol, pêndulos, cronômetros, lunetas. Ele estudou as formigas da América do Sul, cortadeiras e carnívoras. E uma vez ele tomou tantas picadas de formigas vermelhas que ele teve que tirar toda a roupa e entrar num rio para se livrar delas. Formigas do gênero Pseudomyrmex, chamadas em português de formigas de novato, que são tão agressivas e se movem com tanta velocidade que é só roçar numa árvore ocupada por elas para sentir a sua pele começar a pegar fogo. O Mutis descobriu que essas formigas vivem numa simbiose com algumas árvores, onde as formigas podem se aninhar em segurança, e que, em contrapartida, as formigas protegem ao atacar qualquer animal que se aproxime. A gente poderia dedicar uma temporada inteira ao Mutis, mas essa temporada do 20.000 Léguas escolheu o Alexander von Humboldt como nosso guia. A gente vai seguir os passos desse viajante não só para conhecer essa pessoa em especial, mas também para ver onde é que ele pode nos levar e para ver as pessoas para as quais ele vai nos apresentar. Inclusive, existe um grande livro, um livro em 45 volumes que foi publicado no começo do século XIX e que se chama Biografia Universal, do qual Humboldt é um dos muitos autores. É um livro que quer contar a história, em ordem alfabética, da vida pública e privada de todas as pessoas que se fizeram notar por seus escritos, por suas ações, talentos, virtudes e, inclusive, crimes. É uma espécie de internet antes da internet. E o que dizem é que foi o Humboldt quem escreveu o verbete sobre o José Celestino Mutis. Nesse verbete está escrito
que o Mutis tinha uma estatura elevada, uma nobreza nos traços, gravidade na postura e tranquilidade e polidez nas maneiras. No próximo episódio, a gente vai seguir viagem e ir para dentro de uma floresta, numa canoa tão instável que pode virar a qualquer momento. A gente agradece muito ao Alberto Martins pelas indicações de leitura e pelas conversas sobre o Goethe e sobre a Itália. Se você gosta do 20.000 Léguas, ajude ele a continuar existindo. Você pode apoiar o projeto para que a gente siga produzindo podcasts de ciências e livros. A gente queria agradecer muito a todo mundo que já colaborou com a gente até aqui. Para saber mais sobre como apoiar o podcast 20.000 Léguas e ver as recompensas da nossa campanha de financiamento coletivo, entre no catarse.me/20.000 Léguas, tudo junto e por extenso. Se você não puder nos ajudar nesse financiamento, saiba que só de escutar esse episódio, indicar o 20.000 Léguas para outras pessoas e nos deixar uma avaliação positiva, você já está ajudando. E para saber mais sobre os assuntos de cada um dos episódios, assine a nossa newsletter no site da Livraria Megafauna. Nas newsletters você encontra a bibliografia de cada episódio, curiosidades sobre os temas que a gente menciona e indicações de leitura. A segunda temporada do 20.000 Léguas é realizada pela Livraria Megafauna Livros no Centro. Conta com o apoio do Instituto Serra Pilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil, da Vita Investimentos e de todos que vêm apoiando a nossa campanha de financiamento coletivo. Idealização e direção geral, Fernanda Diamante. Concepção, pesquisa, roteiro e apresentação, Leda Cartoon e Sofia Nestrovski. Todas as traduções de trechos citados são nossas, exceto um de já indicado. Coordenação geral, Irene Buarque de Holanda. Trilha original, mixagem e edição de som, Fred Ferreira. Masterização, Tuta Macedo. Direção de leitura, Márcia Faria. Projeto gráfico e identidade visual, Flávia Castanheira, a partir de ilustrações de Alexander von Humboldt e seus colaboradores. Assistência de pesquisa e newsletters, Gabriel Jopet e Lourenço Fernandes. Revisão técnica dos roteiros, Flávia Natércia da Silva Medeiros. Edição de texto, Rita Palmeira, Fernanda Diamante e Irene Buarque de Holanda. Comunicação, Maíra Pereira. Assessoria de imprensa, Beatriz Heingenheim. Distribuição, Ricardo Terto. Consultoria em captação de recursos, Christopher Matti. Esse episódio foi gravado no estúdio Tiranossom. A gente agradece especialmente ao Luiz Frias pelo apoio ao projeto.